Continuando então, a gente estava lá no início interessado em calcular o momento angular em coordenadas polares, né? Aí a gente escreveu os versores r e θ e descobriu, né, a partir daí a velocidade, né, a velocidade e a aceleração, ok? Relacionado ao movimento dessa partícula descrita nessas coordenadas, ok? Então, depois disso, a gente volta e vamos lá, então, calcular o momento angular. Então, o momento angular, como a gente falou, é definido como produto vetorial de R por P, né? Então, R por mv. Como se o L está entrando no plano ou saindo do plano, não interessa muito agora. Então, vamos pensar em termos do módulo. Então, o módulo, né, do momento angular vai ser igual ao módulo do produto de R por mv. Mas, né, R é escrito como R na direção R chapéu e V é escrito como R ponto R chapéu mais R teta ponto teta chapéu, né? Então, como a gente tinha feito ali atrás. Então, o produto vetorial, né, vai ser calcular essa matriz, né, R teta K. Opa. Então, o K, né, é perpendicular ao plano r θ, né? Lembrando que isso foi uma condição que a gente comentou lá atrás, né? Que nos levava, né, a concluir que, sendo assim, o momento angular deveria ser constante, né? Então, resolvendo essa matriz, né, só vou ter uma componente, esse produto aqui, na direção positiva de K, né? Como a gente pode ver, na direção K eu tenho r quadrado θ ponto menos um zero. Então, o módulo, né, do momento angular vai ser mr quadrado θ ponto, né? E isso é constante, né? Então, as variáveis r quadrado e θ ponto, né, não são independentes, né? Então, o produto delas, né, deve ser uma constante. E interessante que nós veremos que isso está relacionado a uma lei, né, que é chamada lei das áreas, ok? Que é um resultado que nos leva ao mesmo resultado, mas observando de uma outra forma puramente geométrica, né? Bom, então esse resultado que a gente, né, para o módulo do momento angular é importante, né, porque permite obter a segunda lei de Kepler, né, sobre chamada de lei das áreas, né? Então vamos analisar essa imagem aqui, né? Então eu tenho uma órbita, ok, descrito por essa linha tracejada, e um determinado ponto, né, aqui, ela tem distância r, ok, e um certo ângulo em relação a uma posição de origem. Depois de um determinado momento, né, um dt, ela chegou até aqui, certo? Então, agora, né, eu tenho um R mais um ΔR, ok? E um deslocamento aqui na perpendicular RdR, ok? Então eu posso imaginar, né, que isso seja um triângulo retângulo, né, composto por dois triângulos retângulos, ou quatro, né? Metade aqui e depois dois metade aqui, que é mais ou menos o que está desenhadinho aqui. Ficou muito pequeno, desculpa aí, era só para eu lembrar. Então eu posso fazer o seguinte, a área, né, desse triângulo aqui pode ser aproximada pelo seguinte: se eu fizer R que multiplica R de θ, então eu estou multiplicando R por R de θ. Isso seria um retângulo.
Então, para calcular só a área dessa parte, eu divido por 2. Então, 1 meio de R d θ. Mais esse pedacinho aqui, ok? Que seria dr vezes R d θ. Né? Então, se eu fizesse um retângulo aqui, eu teria um retângulozinho que de um lado ele mede R d θ e do outro lado ele mede dr. Só que se eu puder aproximar por metade, né, de um triângulo, então isso daqui é meio. Ok? Entenderam de onde vieram esses termos? Bom, se eu variar, né, no tempo essa área envolvida, né, então eu tenho dA dt vai ser o quê? 1 meio de R quadrado dθ dt mais 1 meio de R dr dθ dt. Ok? Então, quando o dt tende a zero, né, e ΔR tende a zero, né, ou seja, o deslocamento é bem pequenininho, o último termo se cancela, então a taxa de variação temporal da área vai ser dA dt, ok? Então eu posso escrever que dA dt é 1 meio de R quadrado θ ponto, ok? E isso é parecido com o resultado que a gente obteve, né? Lembra que, voltando um pouco, né, a gente obteve que o momento angular era algo proporcional a R quadrado θ ponto, certo? Se isso, né, é verdade, ok? Então, a variação temporal da área, né, é 1 meio de R θ ponto, mas R θ ponto é L sobre M, que é sempre constante. Então, igualando essas duas quantidades, né, trocando, né, o que eu sei do momento angular pelo que eu obtive geometricamente no cálculo da área, eu posso escrever que a variação temporal da área é 1 meio de L sobre M, que é constante, né? Então isso estabelece a segunda lei de Kepler, né? Que diz que o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Ok? Então ele quis dizer o seguinte, imagine uma circunferência, né? Se eu cortar essa circunferência ao meio passando pelo centro e começar a girar, né, essa linha que corta, né, ao mesmo tanto que a mesma área envolvida, né, nesse deslocamento aqui vai ser igual à área oposta do lado de lá. Isso, né, no caso, vale também se for uma elipse, né? Então a quantidade de área que está deslocando do lado de cá é reflexo da que está deslocando do lado de lá, né? No caso da elipse, uma hora o ângulo de um lado é maior e o raio menor, né? E por outro lado o raio é maior e o ângulo é menor, mas a área envolvida vai ser a mesma, ok? Bom, então, então a segunda lei de Kepler, né, diz que o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais, ok? Então, a gente pode, só para finalizar o comentário, né, note que a segunda lei de Kepler, né, é consequência da força ser central, né, e não da sua forma analítica, ok? Ela vale também para forças atrativas ou repulsivas, quando depende somente da distância, ok? Enfim, basta que a força seja central para que a segunda lei de Kepler se cumpra, ok? Próximo vídeo a gente vai falar sobre conservação da energia mecânica. Ok, vou interromper aqui para começar um novo vídeo.